Oi, pessoal, eu me chamo Fernanda e você está no canal Episódios da Fê. O vídeo de hoje conta a história de mais uma pessoa que tem epilepsia. O nome dele é Eduardo e ele mora, sabe aonde? Na Nova Zelândia. A nossa história tá bem interessante. Vamos conhecer um pouquinho mais? Então, solta a vinheta. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Gente, hoje o vídeo tá super interessante, assim como o da Luísa, que gravou um vídeo aqui contando um pouco da história dela. Eu vou deixar aqui no card para vocês. O Eduardo também conta um pouco da história dele. Ele assistiu o vídeo da Luísa, me chamou no meu Instagram. O meu Instagram é Fernanda_Epifilho. Eu vou deixar aqui embaixo, caso você tenha um interesse também de contar um pouco da sua história. Eduardo, muito obrigada por ter me chamado. Você não imagina o quanto você está ajudando, contando um pouco da sua história, assim como a Luísa também ajudou. Nós, pessoas com epilepsia, precisamos nos unir, porque contando um pouquinho da história de cada um, todos nós temos uma história enfrentando todo esse estigma da doença, né? E a história do Eduardo também não é nada diferente. Vamos conhecer Eduardo, gratidão mais uma vez. Vamos conhecer um pouquinho da história dele. Salve, galera do canal Episódios da Fer. Meu nome é Eduardo Alves Prado e eu vim compartilhar um pouco da minha experiência com a epilepsia. Eu sou epilético e descobri que eu tenho epilepsia no ano de 2022, ou seja, fazem 3 anos que eu lido com essa doença. Eu lembro que meu primeiro ataque epilético, né, minha primeira convulsão estava dentro de um trem. Tava voltando do trabalho e eu lembro de ter acordado assim com uma par de gente ao redor, falando que eu tinha acabado de ter um ataque epilético e que eu tinha que ir pro hospital. No começo eu não sabia o que era epilepsia, não sabia o que era uma convulsão. Ainda acreditava que tinha sido até uma brincadeira, talvez, que eu tinha ficado sem consciência por alguns instantes e tinha voltado à consciência. Só que aí, galera, aconteceu uma segunda vez. E essa segunda vez foi após de 2 semanas, na qual eu tive uma crise tônico-clônica. Quando eu fui para o hospital e fui diagnosticado com epilepsia, eu comecei a pesquisar um pouco, né? Lembro que me passaram medicação, uma quantidade bem mínima em relação à quantidade que eu tomo atualmente. Só que eu nunca levei, né, a doença muito a sério. Eu fiz encefalogramas, os encefalogramas sempre davam atividade cerebral normal. E durante 2 anos, assim, eu meio que empurrei com a barriga, sabe? Tomava os medicamentos, só que não de forma tão constante. Muitas vezes ia para festas, na qual tinha fotoestimulação, não dormia direito, né? Ficava muitas vezes com o meu tablet ligado, assistindo filmes, séries durante a noite. E também fazia o uso de bebidas alcoólicas, né? Na qual eu acredito que talvez tenha sido esse o motivo de eu ter desenvolvido a epilepsia. Bom, gente, como que isso aconteceu na minha vida, né? Como eu mencionei anteriormente, eu fazia o consumo de bebidas alcoólicas regularmente, sabe? De 3 a 4 vezes por semana. E esse consumo de bebidas alcoólicas, eles eram de forma constante e um pouco abusiva. O que eu quero dizer com um pouco abusiva? Eu sofria de amnésias alcoólicas, né? Ou seja, eu fazia o consumo de bebida alcoólica e muitas vezes no outro dia eu não lembrava o que aconteceu, eu lembrava só de parte de coisas que aconteceram. E um outro motivo também foi trabalhando, né?
uma lata de 20 quilos de óleo caiu na minha cabeça e talvez esse transtorno, esse impacto craniano tenha desenvolvido, né, a epilepsia. Durante todo esse tempo eu não morava no Brasil, eu morava na Austrália. Eu morei na Austrália durante 4 anos e meio, na qual desses 2 anos eu fui adotado por uma família neozelandesa lá. E eles foram anjos assim na minha vida, sempre me aconselharam a tomar medicação, né? Imagina, você adotar um brasileiro em um outro país para você cuidar. E eu já era maior de idade, na época eu tinha 25 anos. Então, assim, foi uma mistura de emoções muito grande. Voltei pro Brasil, né? Depois, em 2023, eu voltei pro Brasil, na qual eu achava que, nossa, pô, só tive 2 crises convulsivas, né? Uma parcial e uma tônico-clônica. Então, tô tomando, na época eu tomava 250 miligramas dessa mesma medicação que eu tomo atualmente 2 vezes ao dia, e muitas vezes eu esquecia, muitas vezes eu não tomava a medicação direito. E eu achava que não ia dar nada, né? Até então eu tinha uma saúde muito plena. Só que aí eu voltei pro Brasil, gente. Voltei pro Brasil em 2023 pra, né, realinhar algumas coisas, pra ver minha família, né? Que graças a Deus foram os meus maiores apoiadores, né? Minha família real, né? E voltei pro Brasil. Durante esse período que eu fiquei no Brasil, de mais ou menos 1 ano e 2 meses, eu tive 14 crises convulsivas, sendo delas 4 tônico-clônicas e 10 crises parciais, na qual essas crises parciais, a maioria das vezes, elas eram durante a noite. Ou seja, eu estava dormindo e durante o sono eu começava a morder meus lábios, eu começava a ter crises parciais durante o sono, nas quais 4 delas se desenvolveram para tônico-clônicas, né, na qual você perde o seu controle total e muitas vezes precisa de um auxílio, né? Nossa, eu lembro do meu pai chorando, né, da minha mãe também, extremamente assustados, né, extremamente impressionados com o que estava acontecendo. Foi uma coisa extremamente nova para minha família, né? A epilepsia ela também pode ser um fator genético, na qual de todo o meu histórico familiar, tanto por parte de pai ou de mãe, eu tive um tio de 2º grau na qual sofria também desse problema, só que só foi desenvolver após os 40 anos e também consequência do abuso de bebidas alcoólicas. Bom, mesmo tendo essas 14 crises, né, fiz diversos exames, né, desde eletroencefalograma até raio-x, passei com vários neurologistas, e um desses neurologistas, né, a doutora Cláudia, ela aumentou a dose do meu medicamento para tomar 2 vezes ao dia. Na época eu falei, eu não acredito que eu vou tomar 1,5 gramas desse medicamento por dia. São 2 doses de 750 miligramas. Você que sofre de epilepsia, provavelmente você sabe do medicamento que eu tô mencionando, mas eu já vou comentar sobre ele daqui a pouco. E, falei, quer saber, agora eu vou tomar 1 vez por dia e vai dar tudo certo. Vou pegar essa cápsula, vou dividir no meio para durar mais e tal. Então tomava de forma muito irregular. Só que tomava o medicamento, em comparação a períodos anteriores na qual eu esquecia de tomar o medicamento, ou tomava de formas irregulares, sabe? E eu cheguei a ter outras crises parciais, só que eu não levei muito a sério, né?
Algumas eu não sei se realmente eu tive a crise, porque eu só acordava com o meu lábio um pouco arranhado, ou muitas vezes acordava com um hematoma no meu lábio, então eu achava que talvez não tinha sido uma crise parcial. Só que, gente, nossa, essa doença é muito séria e eu comecei a estudar sobre a epilepsia e realmente como a gente deve tratar ela, sabe? Durante esse período eu decidi, né, vir morar na Nova Zelândia, que é onde eu moro atualmente. Eu moro na Nova Zelândia há 1 ano e 2 meses, na qual aqui eu sou cuidador de idosos, então eu lido com pessoas que também têm epilepsia, ou pessoas que têm problemas neurológicos até mais sérios, sabe? Alzheimer e coisas que são até um pouco mais complexas. E eu comecei a cuidar mais da minha saúde, sabe? Eu vim pra cá, eu falei, quer saber, agora eu vou cuidar um pouco mais da minha saúde, vou fazer as coisas mais certas. Só que mesmo assim, de vez em quando, ainda fazia o consumo de bebidas alcoólicas. Em novembro do ano passado, aconteceu um fato extremamente importante pra mim, e eu tinha feito uma promessa de não beber. Assim, eu falei, agora, nem que se fosse uma cerveja, eu não vou beber mais. E eu tava seguindo essa promessa de forma constante, sabe, gente? Tava seguindo a linha. Só que o medicamento, muitas vezes tomava 20 minutos antes, 20 minutos depois, muitas vezes esquecia de tomar uma dose. Só que mesmo assim, não tava tendo crises, né? Em janeiro, a minha namorada, ela fez um vídeo de eu dormindo, né? Eu tava dormindo, né? E nessa noite de sono eu comecei a me tremer. Eu tava me tremendo assim. E, eu falei, caramba, como assim? Não, isso aí, provavelmente eu tava tendo uma noite de sono intensa, né? Pô, tô tomando medicamento, né? Só que, né, muitas vezes 20 minutos mais tarde, muitas vezes esqueci de tomar uma dose. Não pode ser. Por que isso vai acontecer comigo? Né? Meus eletroencefalogramas todos davam normal, né? Ou seja, talvez deve ser alguma coisa que vai curar rapidamente. E há 1 mês atrás as coisas mudaram totalmente. Mudaram totalmente a minha vida. Eu tô aí, né, há 5 meses sem beber. E durante esses 5 meses eu esqueci de tomar o medicamento 2 vezes. E tava seguindo, sabe, a risca, exercício físico, né? Eu sou um cara que adora atividade física, faço academia, faço ciclismo, quando é possível eu faço montanhismo, que é uma coisa que eu sou apaixonado atualmente. Aqui na Nova Zelândia tem várias montanhas, tem muito hiking, tem muito ciclismo, né? Cycling, então, tipo, são coisas que eu comecei a me apaixonar por esses esportes. Ou seja, rotina de vida saudável, sempre focado no meu peso, nas coisas que eu tava ingerindo, focado. Porém, galera, nesse mês que passou, eu voltei a ter uma crise tônico-clônica. E eu vou falar pra vocês, foi a pior crise da minha vida. Foi tipo... Foi uma crise que eu não posso nem mensurar com palavras, sabe? E essas crises, para quem conhece, para quem não conhece, são as mais perigosas. As crises que a pessoa tem durante o sono, elas podem se desenvolver para o único quadro na qual a epilepsia pode se tornar um óbito. Uma SUDEP, que é o termo que a medicina usa, que é a morte por epilepsia com causa desconhecida. E ela acontece 99% das vezes quando a pessoa está dormindo. Isso foi o que eu pesquisei. Posso estar errado,
Mas foi uma crise extremamente ruim pra mim, sabe, gente? Eu fiquei em choque. E eu comecei a ver o quanto esse problema é sério, sabe? O quanto você tem que se esforçar pra sair dele, sabe? Pra você ter tratamento, pra manter o seu tratamento, ou até mesmo pra um dia curar. Eu tenho uma espiritualidade muito forte e eu peço a Deus que um dia eu seja curado. Ou, se eu não for também, tá na mão dele, sabe? Mas eu comecei a tomar o medicamento de forma estrita, sabe? No horário certo, 2 vezes por dia. Façam isso, gente. Isso tá mudando totalmente, sabe? A minha confiança de estar podendo dormir de novo, de estar podendo sair na rua de novo, de estar podendo, sabe, conversar com as pessoas de novo. E tá fazendo a diferença. E agora eu tô extremamente focado a tomar o medicamento, sabe, nos horários certos. Tô passando com uma nutricionista também que me passou uma dieta na qual ela eleva, né, o seu nível de gorduras boas para que posteriormente o seu corpo possa entrar num processo de cetose, né, que é extremamente benéfico para o seu cérebro. Comecei a fazer suplementações de ômega 3, ômega 6 e 9, vitamina B12, vários polivitamínicos, e isso tá, sabe, me ajudando a retomar a minha vida. E você que tem essa doença, eu sei que não é fácil, gente. Eu tô no mesmo barco. Eu tinha uma vida extremamente ativa, pra mim, né? Poderia sair, ficar noites e noites acordado, ir pra festivais, esse tipo de coisa. Só que já foi o tempo, sabe? Eu já aproveitei bastante nessa vida. E agora que eu descobri, né, esse quadro, eu tô levando a sério. Então levem a sério que a mudança, ela só acontece com o comprometimento e com a constância. Comprometimento e constância. É isso que vocês têm que ter na sua cabeça, gente. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir o tratamento desse problema. Falando um pouco do medicamento agora, né? O medicamento que eu tomo é o levetiracetam, medicamento fabricado por empresas brasileiras. Né? Eu tomo a dose de 750 miligramas 2 vezes ao dia, a qual é a dose máxima atualmente. Né? Como eu moro aqui na Nova Zelândia, esse medicamento ele tem que ser importado, né, para mim. Ou seja, eu tenho que importar um medicamento que chega via correio aqui, e graças a Deus eu consigo pegar o medicamento pelo Sistema Único de Saúde, na qual, vocês sabem, né, variam entre a dose de 750 miligramas ou 3 doses de 250 miligramas, que se acaba tendo, sei lá, 280 comprimidos para 2 meses. E falando um pouco dos efeitos colaterais agora, sabe? Né, um pouco da depressão, da irritabilidade, da sensibilidade, do esquecimento. Acontecem comigo bastante, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, gestacional, gostava sempre de fazer brincadeira, piadinha. E não que isso mudou na minha vida, sabe? Mas hoje eu pego muitas vezes com pensamentos um pouco mais diferenciados, sabe? Com pensamentos um pouco mais profundos, assim, sabe? E o que eu faço é espiritualidade, gente. Espiritualidade tá sendo um divisor de águas na minha vida. Eu não sei a sua fé, a minha fé é cristã, e também faço tratamentos de meditação, tratamentos espirituais diversificados, por uma melhora na minha respiração,
na minha confiança, na minha energia, sabe? Isso tá me ajudando bastante. A minha vida aqui na Nova Zelândia mudou bastante depois dessa crise, né? Eu agora tô muito mais comprometido com o meu tratamento, como eu não era anteriormente. E isso está fazendo muita diferença. Isso está mudando muito a minha vida em vários aspectos, sabe? Isso está mudando a minha vida profissional, isso está mudando a minha vida emocional, isso está mudando a minha vida amorosa. Então, sejam comprometidos e sejam constantes no seu tratamento. Que eu acredito que essas sejam as palavras essenciais para uma vitória, para um sucesso e para uma libertação dessa doença. Eu acredito que você que está me assistindo hoje vai se libertar disso, né? Seja comprometido. Eu estou sendo comprometido agora e eu acredito que a gente vai se libertar disso. Não se esqueçam, gente, dia 26 é o Dia Internacional da Epilepsia, agora é dia 26 de março de 2025, é o Dia Internacional da Epilepsia. Então, celebrem, compartilhem um post. Também sigam o meu Instagram aí se vocês quiserem trocar uma ideia ou falar sobre a doença. Beleza? Um beijo pra Fer, um beijo pra você que tá assistindo aí no canal e tamo junto, galera. Falou! Muito bom, né, Eduardo? Muito obrigada mais uma vez por você, não é bem colaborar, é colaborar, mas por você contar um pouco da sua história, expor um pouco mais uma história de quem tem epilepsia. A minha, que muita gente já sabe, a Luísa contribuiu demais, Eduardo também. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá, mas a gente precisa de união. Se não houver união, se a gente não der a cara a tapa mesmo, se a gente não se expor, vai continuar um estigma. Nós acabamos alimentando esse estigma da doença, né? Então, muito obrigada, Eduardo. Se você tiver interesse, me chama lá no Instagram. Um beijo bem carinhoso a você que assistiu o vídeo até aqui e até a semana que vem. Tchau, tchau. O vídeo de hoje... Nossa, ligou o VNS. Nossa, com esse barulho, como é que eu vou gravar? Muito bom. Ai, esse barulho aqui.